Olá, hoje a nossa conversa vai focar num tema que muita gente busca. Como é que se constrói riqueza, né? Oi. Pois é um assunto sempre quente. A gente vai analisar aqui uns trechos de um material bem interessante que lista 7 hábitos para a riqueza imediata. O nome chama atenção, né? Imediata. É um pouco forte, talvez, mas vamos ver a substância. Exato. A ideia aqui é, tipo assim, entender a lógica desses hábitos financeiros. O que a fonte realmente descreve como caminho para acumular patrimônio. Mergulhar nesses pontos, né, ver o que está por trás. Isso. E o ponto de partida do material é curioso. Ele diz que riqueza não costuma ser, sabe, sorte. É mais fruto de ações consistentes, coisas do dia a dia. E que a maioria das pessoas, acaba não fazendo. É o que a fonte diz. Parece simples, mas vamos ver na prática. O que você acha da gente começar pelo primeiro hábito que eles listam? Vamos lá. Qual é o primeiro... É o famoso pague-se primeiro. A ideia central, pelo que eu entendi do material, é meio que inverter a lógica comum. Como assim? Em vez de, tipo, pagar as contas e ver o que sobra para guardar, a proposta é separar o seu dinheiro antes de qualquer outra despesa. Ah, tá. A prioridade muda. Isso. E a sugestão, lá na fonte, é guardar 10% da renda assim que ela entra. Parece direto, né? Mas será que faz tanta diferença essa ordem? Olha, segundo a lógica que eles apresentam ali, faz toda a diferença. O raciocínio é que se você deixar para guardar só o que sobra, Já sei, não sobra nada. Ou quase nada. exatamente, o dinheiro some, né? Nos gastos do dia a dia, aquele cafezinho, uma comprinha por impulso, vai embora. É verdade. O fascinante aqui, que a fonte destaca, é como essa inversão de prioridade muda o jogo mental, sabe? Colocar a poupança ou o investimento como a primeira conta a ser paga. Transforma de um talvez para uma coisa certa, todo mês. Isso é apresentado como um ato de disciplina fundamental. Claro, esses 10% é uma referência, né? Sim, pode não ser viável para todo mundo de cara. Pois é. A fonte parece focar mais no princípio da prioridade do que no percentual exato, entende? Entendi. Então, mesmo se não dá para começar com 10%, o importante seria criar o hábito. Separar algo consistentemente antes de gastar. Talvez começar pequeno e aumentando. Exatamente. A fonte não detalha essa progressão, mas a ênfase está em estabelecer o mecanismo. Recebeu, separa a sua parte primeiro. E depois ajusta o resto do orçamento com o que ficou. Vire refém do presente, sabe? É quase como tratar o seu eu do futuro como um credor prioritário. Gostei dessa ideia. Tratar o eu do futuro como prioridade. E essa disciplina inicial, segundo o texto, é a base para muita coisa que vem depois. Faz sentido. E isso já puxa o gancho para o segundo hábito listado lá, que também tem a ver com essa coisa de ser proativo. Criar mais de uma fonte de renda. Ah, esse é clássico. O material afirma que quem acumula mais recursos raramente depende de um único salário, um único negócio. Isso é realista para todo mundo? Criar outra fonte? Olha, o material apresenta isso como um ideal, né? Algo a ser buscado. A recomendação prática é ter pelo menos 2 fontes de renda. Mesmo que a segunda seja pequena? Sim, mesmo que comece bem pequena. Um projeto paralelo, um freela, um pequeno investimento que gere alguma coisinha passiva. Entendi. Se a gente conectar isso com a ideia de segurança financeira, o princípio é o da diversificação. Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Faz sentido. Se uma fonte seca, uma demissão, uma crise no setor. A outra pode ajudar a segurar as pontas, né? É uma camada extra de segurança. É, sem dúvida. Mas criar uma segunda fonte de renda exige tempo, energia, às vezes até um dinheirinho para começar, né? Como a fonte sugere superar essa barreira? Ela dá alguma dica prática? Então, a fonte não entra muito em detalhes no como criar essa segunda fonte. Foca mais no porquê. Ah, tá. Na importância disso. Exato. A ideia central é que depender de uma única fonte é um risco grande demais para quem busca solidez financeira. A sugestão implícita é começar pequeno, ser consistente. Usar uma habilidade que já tem, talvez. Monetizar um hobby. Pode ser. O ponto-chave parece ser a mudança de mentalidade.
Não se vê só como empregado ou só como dono de um negócio, mas como alguém que gera valor de diferentes formas. E imagino que o aprendizado constante, que é outro hábito que a gente vai ver, se conecta aqui, né? Com certeza, uma coisa puxa a outra. Essa ideia de diversificar para reduzir risco é poderosa mesmo. E falando em risco e potencializar ganhos, o terceiro hábito parece ser crucial. Investir o quanto antes. A ênfase aqui é toda no fator tempo. Por que essa pressa toda? A fonte bate muito nessa tecla. Eles fazem uma comparação bem interessante. Qual? Sugerem que é muito melhor investir pouco dinheiro, mas começar cedo e manter a constância do que esperar juntar uma bolada para começar a investir lá na frente. Ah, isso mexe com juros compostos, né? Exatamente. Aquele efeito bola de neve, onde o dinheiro que você investe começa a gerar rendimentos, e esses rendimentos também geram mais rendimentos. A fonte não usa o termo juros compostos explicitamente, mas a lógica é toda essa. Ah, o famoso efeito bola de neve. Muita gente ouve falar, mas talvez não sinta o impacto real disso no longo prazo. Pois é. E o tempo é o ingrediente secreto que potencializa esse efeito. Por isso, a urgência. Cada ano, cada mês que passa é um tempo que o dinheiro deixa de trabalhar para você. A fonte argumenta que superar a inércia inicial, sabe? Aquele pensamento de, só tenho R$ 50 para investir, não vale a pena? É fundamental superar isso. Segundo ele, sim, porque o tempo multiplica mais do que a quantidade inicial. Começar cedo, mesmo com pouco, ative esse poder multiplicador. É isso que a fonte defende. Essa questão da inércia é fogo mesmo. Muita gente trava aí, mas para investir ou até para saber quanto separar para se pagar primeiro, você precisa saber para onde o dinheiro está indo, certo? Com certeza. O que nos leva direto ao quarto hábito. Que é... acompanhar o próprio dinheiro. Parece básico, né? Mas será que as pessoas realmente fazem isso? Boa pergunta. Pelo que a fonte sugere, não tanto quanto deveriam. Pois é, eles usam uma frase bem direta lá. Quem não mede, não melhora. A ideia é que ter controle, ter consciência financeira, não é só anotar gastos por anotar. É mais profundo. É ter um diagnóstico preciso da sua saúde financeira. Saber quanto entra, quanto sai e para onde está indo cada real. Sem essa clareza, qualquer plano de economizar, investir, cortar gastos, fica no achismo. É como tentar dirigir um carro sem painel de controle, sem saber a velocidade, o nível de combustível. Ótima analogia. Perfeita. Você não sabe se está indo rápido demais nos gastos, se tem combustível, dinheiro suficiente para chegar no seu objetivo. Ou se tem algum vazamento, tipo gastos supérfluos que precisa consertar. Exato. Acompanhar o dinheiro, segundo o material, é a ferramenta que permite tomar decisões informadas. Onde dá para cortar, onde posso investir mais. Meus gastos estão alinhados com meus objetivos. Sem medir, você está no escuro. Entendi. A fonte posiciona isso como um pré-requisito mesmo para a otimização financeira. Medir para melhorar. Faz todo sentido. Agora, o quinto hábito entra numa área mais comportamental, eu acho. Comprar por necessidade, não por emoção. Esse pega. O material coloca uma escolha quase filosófica aqui. O que você compra hoje define o que você não vai ter amanhã. Pesado, hein? É uma forma bem direta de falar sobre custo de oportunidade, né? Cada real gasto numa coisa hoje... é um real que não vai estar disponível para outra coisa no futuro. Seja um investimento, que tal uma dívida. ou mesmo uma compra futura mais importante. A análise na fonte descreve isso como uma escolha clara: gratificação instantânea versus progresso financeiro de longo prazo. E eles criticam a compra por impulso, para aliviar estresse, manter status. Sim, tudo isso é colocado como obstáculo. Comprar por emoção, basicamente. Mas como diferenciar a necessidade de desejo hoje em dia? Com tanto marketing, tanta pressão social para ter o último modelo de tudo, a fonte dá alguma pista de como fazer essa distinção na prática? Olha, o material não oferece um guia detalhado para isso, sabe? Até porque é bem subjetivo e difícil mesmo. A ênfase é mais na consciência da escolha. Parar para pensar antes de comprar. Isso. A sugestão é: antes de comprar, especialmente coisas de maior valor ou que não são essenciais, parar e pensar no impacto futuro daquela decisão. Se perguntar: eu realmente preciso disso ou estou comprando por outro motivo? Tipo por ansiedade, por comparação. Exatamente.
A fonte sugere que adiar a gratificação em compras não essenciais é uma habilidade crucial. É escolher, deliberadamente, o avanço financeiro em vez das aparências ou do prazer momentâneo. É um exercício constante, sabe? De alinhar com os objetivos de longo prazo. Essa ideia de escolher o avanço financeiro em vez das aparências é forte mesmo. E me parece que para fazer essas escolhas, para identificar oportunidades, para gerenciar melhor, é preciso conhecimento. O que nos leva ao sexto hábito: aprender constantemente. Isso aí. A fonte diz que pessoas com mentalidade de riqueza não param de estudar. Mas estudar o que exatamente? Qualquer coisa? Boa pergunta. A fonte especifica um pouco. Não é só aprender por curiosidade geral, sabe? É investir em conhecimentos que possam gerar algum tipo de retorno. Retorno financeiro. Ou outro tipo. Pode ser direto ou indireto. Aprender mais sobre finanças pessoais e investimentos, claro, isso é direto. Mas também pode ser adquirir novas habilidades para a carreira, entender melhor o mercado, aprender sobre empreendedorismo, tecnologia. Qualquer conhecimento que aumente a capacidade de gerar renda ou de gerenciar melhor o que já se tem. Exatamente. É ver o aprendizado não como uma despesa de tempo ou dinheiro, mas como um investimento estratégico. Um ativo, então. Isso, um ativo intangível, talvez o mais valioso. O conhecimento não desvaloriza como um carro. Ninguém tira de você. E tem o potencial de gerar dividendos a vida toda. Abrindo portas para novas fontes de renda, por exemplo, conectando com o hábito 2. Perfeito. Ou ajudando a tomar melhores decisões de investimento, como no hábito 3. Ou até a evitar erros financeiros que custam caro. A fonte sugere uma postura ativa. Buscar conhecimento que a empodere financeiramente. É uma perspectiva interessante sobre educação contínua. E aí a gente chega no último hábito, o sétimo, pensar no longo prazo. O material faz uma distinção clara aqui. Diz que decisões rápidas, focadas no agora, podem trazer prazer imediato. Mas são as decisões pensadas, focadas no futuro, que construiriam a tal liberdade financeira. Isso não entra um pouco em conflito com a ideia de viver o presente? É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Mas o que a fonte parece enfatizar não é ignorar o presente, sabe? É mais não deixar que o presente sabote o futuro. Entendi. Estar no longo prazo significa ter clareza de onde se quer chegar, daqui a 5, 10, 20 anos. E tomar decisões hoje alinhadas com essa visão. Exatamente. Isso envolve planejamento, paciência e, de novo, aquela capacidade de adiar a gratificação que a gente viu no hábito 5. Então seria menos sobre sacrificar o hoje e mais sobre garantir que as ações de hoje construam ativamente o futuro que se deseja. É isso. Eu vejo dessa forma. Pela leitura do material, em vez de só viver o dia a dia reagindo aos acontecimentos, a proposta é ter um plano, uma estratégia. E isso dá um propósito maior para as escolhas financeiras. Com certeza. Quanto guardar, onde investir, quais dívidas priorizar, tudo passa a ser feito com um objetivo maior em mente. A fonte sugere que essa visão de longo prazo é o que dá sustentação e direção para todos os outros hábitos. Sem ela, fica fácil se perder nos desejos imediatos ou nas dificuldades do caminho. Exatamente. A liberdade financeira, nesse contexto, é vista como o resultado de anos de decisões conscientes orientadas para o futuro. Muito bom. Então, só para a gente recapitular rapidinho os 7 hábitos que a gente explorou aqui, baseados na fonte. 1. Pagar a si mesmo primeiro. Essencial. 2. Criar mais de uma fonte de renda. Diversificar. 3. Investir o quanto antes. O tempo a favor. 4. Acompanhar o próprio dinheiro. Medir para melhorar. 5. Comprar por necessidade, não por emoção. Consciência no consumo. 6. Aprender constantemente. Conhecimento como ativo. E 7. Pensar no longo prazo. A visão estratégica. Nossa conversa buscou ir um pouco além da lista, né? Tentando entender a lógica e as conexões que esse material apresenta sobre como esses hábitos poderiam juntos levar à construção de riqueza. E olhando para o conjunto, fica bem claro como eles se interligam, né? Como você falou antes, acompanhar o dinheiro, hábito 4, é fundamental para saber quanto dá para pagar a si mesmo, hábito 1, e investir, hábito 3.
Sim, um depende do outro. E aprender constantemente, hábito 6, pode ser a chave para criar novas fontes de renda, hábito 2. Pensar no longo prazo, hábito 7, é o que dá o gás, a motivação para controlar os impulsos de compra, hábito 5. Não são dicas soltas. Formam um sistema, quase. Exato. Um sistema de comportamento financeiro que a fonte propõe. E parece que, no fundo, aplicar isso tudo não é só sobre seguir regras. É talvez sobre uma mudança de perspectiva, de mentalidade mesmo. Sem dúvida. A fonte não usa essa palavra mentalidade o tempo todo, mas transparece essa ideia, que adotar esses hábitos exige uma mudança interna. Que tipo de mudança? Talvez desenvolver um senso maior de responsabilidade pelo próprio futuro, sabe? Uma visão mais estratégica sobre o dinheiro. E a disciplina, claro, para manter o rumo mesmo quando é difícil. A consistência parece ser a palavra-chave que une todos eles. Interessante essa ideia da mentalidade como a base de tudo. A fonte original, pelo que eu me lembro, termina com uma pergunta. Qual desses hábitos você vai aplicar primeiro? É uma boa provocação para ação, né? Sim, chama para a prática. Mas, pensando nessa linha da mentalidade que você trouxe, talvez a pergunta possa ser outra, mais profunda. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Qual seria? Além de escolher um hábito, para começar, o que já é ótimo, claro, qual seria o princípio ou a mentalidade que conecta todos eles? Será que é a proatividade, a visão de futuro, a disciplina? Ou talvez uma combinação. Pode ser. E será que cultivar essa mentalidade de forma consciente não seria, na verdade, o passo zero? O mais fundamental, antes mesmo de tentar aplicar qualquer hábito isolado? Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para fechar.